Olá! Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Odontoprime, seu programa de saúde bucal. No programa de hoje a gente vai fazer então a apresentação de um caso de alta complexidade dentro da odontologia, de uma reabilitação onde a gente vai fazer uma prótese fixa sobre implantes, só que antes disso, a gente foi no caso especificamente que a gente vai apresentar para vocês, houve a necessidade de enxertos ósseos. Então a gente vai fazer a apresentação desse passo a passo de como a gente realizou esse trabalho do início ao fim e na sequência, uma das perguntas que a gente sempre recebe dos pacientes que recebem até o tratamento que a Morgana vai apresentar para vocês, mas como é que eu faço para fazer a higiene dessa prótese, a gente que não pode tirar da boca, como é que eu posso facilitar a minha vida com relação à higienização ou preservar esse meu trabalho? Então a gente vai mostrar para vocês qual que é a forma e qual que é o material ou o tipo de equipamento que a gente pode estar utilizando para poder higienizar da melhor maneira. Vamos lá? Vamos lá então. Então a gente iniciou, o paciente compareceu ao consultório, né? Então nessa situação com esse sorriso, tá? Então vocês podem ver que é uma prótese total, né? Uma prótese total com dentes já quebrados, dentes manchados, desgastados, dentes com acúmulo a prótese com acúmulo de tártaro, enfim. Então aquelas próteses que às vezes as pessoas tinham o hábito, né, de faz uma prótese total e fica anos e anos com aquela prótese total. Primeiro, esteticamente ela fica super desagradável. Segundo, essa prótese funcionalmente já não funciona mais. Por quê? Porque a parte óssea vai reabsorvendo e essa prótese ela começa a dançar, né? Então a pessoa vai mastigar alguma coisa, essa prótese se mexe, então a pessoa não tem mais firmeza para mastigar, não consegue mais mastigar de forma adequada, então começa uma série de problemas. E aí a parte inferior ele tinha dentes naturais, dentes dele mesmo, claro que tinham alguns problemas, recessões grandes, também por problemas de mastigação, né? Falta de alguns dentes posteriores, então precisando às vezes arrumar esteticamente e tal, esses elementos e partir para o tratamento superior, onde fizemos todos os exames radiográficos, né? Aqui mais uma visão, então, lateralmente, onde vocês podem ver que não tinha suporte posterior. Então, imagina como é que estava a qualidade mastigatória desse paciente, aonde tinha uma prótese superior mal adaptada e inferior sem o apoio de molar. Então, a mastigação mesmo, a capacidade de trituração quase zero, né? Quase nula, tá? Aqui é outro lado. Então, a parte superior. Então, paciente totalmente edêntulo. Quando a gente vai fazer o exame radiográfico, que é uma vista puramente de panorâmica, a gente vê que o paciente quase não tem mais nenhum tecido ósseo, né? Essa parte daqui do seio maxilar, então ele desceu totalmente. Se vocês olharem, tem uma linhazinha fina, branca. Essa é a linha de contorno do seio maxilar e ela está praticamente encostando no nível ósseo inferior. Então, essa linha, quando existiam os dentes molares, esse seio maxilar tinha que vir reto aqui em cima. Então, tudo isso aqui foi perda óssea e não tem como colocar os implantes, não tem como reabilitar esse paciente dessa maneira. Todo paciente a gente faz o pedido de tomografia, né? A tomografia vai vir o Dental Slice, que é um CD onde a gente tem um software, onde a gente faz todo o planejamento cirúrgico. Então, ali a gente vai delimitar quais implantes eu quero, diâmetro de implante, posição de implante. Aqui nesse caso, primeiramente, o quanto de tecido ósseo que eu quero enxertar, em que local, mais anterior, mais posterior, serve para a gente calcular onde vai ser feita a janela de abertura, serve para a gente ver a quantidade de enxerto que vai precisar. Então a tomografia hoje ela é muito importante, na verdade ela é imprescindível para qualquer tipo de procedimento cirúrgico que a gente venha fazer. Tá? Então aqui novamente vocês podem ver, olha como esse paciente não tem mais nada de osso, gente, aqui não tem nada, é oco. Né? Ele tem aqui a face, a parte dos dentes, é só a casquinha. Por dentro é tudo oco, o seio maxilar está aqui enorme, sem tecido ósseo nenhum. Tá? Então aqui é a parte cirúrgica, a gente abre uma janelinha no seio maxilar, onde a gente faz o enxerto. Né? Então aqui é tudo material de enxerto, a gente usa enxerto Bios, tá? Então o enxerto hoje é nível de mundo, é um dos melhores enxertos que existem para essa região, então a capacidade de remodelação, regeneração que ele tem é excelente, a gente consegue uma qualidade óssea maravilhosa para poder estar colocando os nossos implantes depois. Então se vocês lembrarem daquele seio maxilar vazio, né, que era todo preto, aqui olha só a quantidade, olha o tamanho dos implantes que eu estou conseguindo colocar nessa região. Eu estou conseguindo colocar implantes longos para um paciente que antes não conseguiria nem colocar os implantes curtos.
tá? Aqui uma imagem 3D, então a gente calcula previamente a cirurgia, toda a posição dos implantes, o tamanho deles, o diâmetro, o local da perfuração, tudo isso para a cirurgia ser mais rápida, menos traumática, uma cirurgia muito mais tranquila para o paciente, tá? Então aqui mais uma vista do enxerto, né? Então imagina como eu falei, aquele seio maxilar que antes era todo oco, agora olha a quantidade de tecido ósseo que a gente conseguiu com o enxerto, né? Então uma visão de como a gente consegue mudar, como aqui a gente tem uma distância daqui até aqui, uma distância a gente consegue tranquilamente distribuir os 6 implantes que a gente precisa para uma prótese protocolo. Porque quando a gente faz enxerto, a gente também coloca o enxerto nos locais onde a gente realmente precisa para o implante, né? Então aqui uma visão resumida, cirurgia já de implante, então depois que foi realizado o enxerto, tá? E aqui o término da cirurgia de implante, onde a gente colocou então 6 implantes Straumann, né? Então, olha o tamanho desses implantes para um paciente que não tinha nada de tecido ósseo, né? Então, olha a qualidade dessa imagem radiográfica, a qualidade desse osso que a gente consegue, tá? Então, o paciente passou pelo enxerto e depois de alguns meses pela cirurgia de implante. Agora, após a cicatrização desses implantes, a osseo-integração que a gente chama, vai ser feito a prótese protocolo desse paciente. E no caso, né? desses implantes, por exemplo, da Straumann, me dá um tempo menor, mais reduzido de tempo de osseo-integração do que quando a gente lança a mão dos implantes nacionais, por exemplo. Então, eles têm um tratamento da sua superfície que dá esse tipo de agilidade. E uma outra coisa que eu acho que vale a pena ressaltar é que em todo esse processo que foi realizado, que logicamente existe uma distância de realizar o tratamento com os enxertos, da realização dos implantes, existe ali um intervalo que é onde é necessário o processo de formação do tecido ósseo, que é determinado pelo próprio fabricante. Como é que o paciente fica nesse intervalo? Como é que ele fica após a cirurgia? Às vezes tem receio que comenta que pode ficar sem dente, alguma coisa assim. Não, em nenhum momento esse paciente fica sem os seus dentes. A gente então vai fazer uso de uma prótese provisória ou tornar a que ele já utilizava um provisório, ou vai então lançar mão, dependendo da fase do tratamento, fazer uma nova prótese provisória, até quando ele chega então no trabalho final, que é o que a Morgana vai iniciar agora para apresentar para vocês. Todas essas próteses, no momento do pós-cirúrgico, né? Todas essas próteses a gente reembasa elas com um material soft, que a gente chama. Então, a parte interna dessa prótese vai um material como se fosse um material fofinho, silicone molinho. Para quê? Para proteger todo o tecido gengival, proteger o nosso enxerto, proteger o nosso implante, para que o paciente não fique batendo o acrílico duro da prótese nessa região e não machuque, né? Então, a ideia é deixar o paciente o mais confortável possível durante todo o processo até a finalização do tratamento, tá? Então, aqui os implantes, então, já instalados, já osseo-integrados, e a gente está partindo para o processo de moldagem. Então, aqui a gente começa o processo de moldagem para executar a prótese fixa protocolo, né? Então, aqui é etapas de moldagem, a prova do nosso rodete de cera, como a gente sempre fala, delimitar dimensão vertical, linha média, linha de sorriso, a linha dos caninos. Então, tudo isso a gente consegue delimitar nesse plano de cera para que seja feita a montagem dos dentes, né? Então, essa aqui é uma montagem dos dentes em cera, tá? Isso aqui ainda é cera, né? Onde são montados os dentes Ivoclar. A gente usa os dentes Ivoclar, que são dentes suíços. Esses dentes têm 4 prensagens, dão um aspecto muito natural. Ele é um dente muito duradouro, ele desgasta menos do que os nossos dentes nacionais também, tá? E isso a gente vai fazer uma prova em boca. Para quê? Para que a gente checar se todas aquelas medidas que a gente fez no rodete de cera, se elas ficaram compatíveis, né? Ou se a gente ainda tem que alterar alguma posição dentária. Então a gente checa linha de sorriso, o que está aparecendo de dente, é o ideal? É isso que planejamos? Curvatura de sorriso, a oclusão. Então, vários fatores a gente checa nesse momento da prova dos dentes e o paciente participa de todas elas, ele vai olhando se ele se sente bem, se ele gosta daquele tamanho de dente, se era isso que ele estava buscando, se era isso que ele estava procurando. Então, o paciente sempre participa dessas etapas, o que deixa ele muito tranquilo para a parte de finalização, porque nunca é uma surpresa, ele acompanhou todo o processo, tá? Então, aqui é a vista oclusal, né? Então, a parte da prótese sempre é parafusada, né? Então, olhem a precisão da posição desses implantes, né? Exatamente atrás, a gente fala, né, na região palatina dos elementos superiores. Então, posição ideal dos implantes para ficar uma prótese fina, delicada, tá?
aqui é a região do encaixe dos implantes. Essa prótese ela sempre tem que assentar de maneira passiva, né? Então é feito primeiro todos os testes nos modelos. Esses componentes, eles são análogos, né, réplicas do implante, então serve para que o laboratório possa trabalhar nessa prótese, então ele simula a posição dos implantes na boca do paciente, para que o laboratório possa trabalhar nessa prótese fora da boca. Tá? Então aqui a nossa prótese, agora já acrilizada, né? Então aqui vocês veem a gengiva artificial, tá? Alguns pacientes sempre me perguntam, mas eu queria que não tivesse a gengiva, eu queria que os dentes já viessem da minha própria gengiva. Então imagina, um paciente que usava prótese total há muitos anos, a reabsorção óssea deles, vocês viram ali, era enorme. Se a gente colocar esses dentes vindo lá da gengiva, o paciente vai ficar por dentro. O paciente vai falar, não vai aparecer dente. O paciente vai sorrir, não vai aparecer dente. Então, essa gengiva, ela não é feita para ficar aparecendo por fora. Essa gengiva toda é feita para dar todo um suporte labial por dentro, para que fique um sorriso bonito, harmônico, né? Quando o paciente sorri, que o desenho do lábio fique bonito. Então, para tudo isso, a gente faz a gengiva artificial para suporte interno da prótese. Tá? Então aqui os nossos implantes Straumann, né? Olha a qualidade da gengiva, né? A gengiva toda rosa ao redor, uma gengiva muito bem cicatrizada, muito saudável. E a instalação da prótese protocolo, então parafusada sobre aqueles 6 implantes sobre o enxerto. Tá? Aqui feito o vedamento, então aonde esses orifícios ficaram sobre dente é feito um vedamento em resina e aonde esses orifícios ficam em rosa, na gengiva é feito um vedamento de resina rosa. Tudo para caso o paciente sorri, dá uma gargalhada e tal, nunca aparecer esses pontinhos também do vedamento dos parafusos, né? Então aqui olha a harmonia, né? Então a gente faz vários testes na montagem, quando o paciente sorri, paciente em repouso, né? O que tem que aparecer de dente com o paciente em repouso? Então a gente sempre preconiza que apareça a pontinha de todos os elementos, dos 2 ou 4 incisivos pelo menos, quando o paciente está em repouso. Ou que nem nesse caso, assim, se for comparar o que a Morgana falou com relação ao ter ou não ter gengiva, essa gengiva ela ajudou então a criar esse suporte para o lábio, que ele já vem perdendo durante esse tempo todo que já faz uso de uma prótese total, de uma dentadura, e aí cria 2 situações. Então quando ele sorri, ele vai ter um sorriso com um dente compatível, com um dente natural, que simule um dente natural, mas quando às vezes o paciente, mas eu não quero que tenha gengiva e tal, não existe talvez nem dente tão longo, e caso ele seja pré-feito, por exemplo, fica muito estranho, porque fica um dente muito comprido, longo. Porque ele tem que compensar toda a falta do tecido que existe até lá em cima. Porque quando a pessoa sorri, normalmente, você pode até se olhar no espelho. Quando a pessoa sorri, a gente mostra a papila, a pontinha da papila, o vezinho da papila rosa. Né? Então, se a gente não fizesse a gengiva artificial, essa papila não ia aparecer. Então, fica um sorriso muito artificial. Então, por isso que a gente coloca a gengiva. Quando o paciente sorri, vocês vão ver que mostra a papila, porque deixa um sorriso natural. Né? Então aqui é a que eu falei agora para vocês. Então se você for lá em casa, se olhar no espelho e você tem a sua gengiva, os seus dentes, vocês vão ver que aparece a pontinha aqui da gengiva que a gente chama de papila, né? Então aqui a gente também tem que colocar dessa forma, porque já pensou se não tivesse essa gengiva, os dentes iam afilando lá para dentro, e aqui o que ia ter nesse espaço? Ia ser um buraco negro. Então a pessoa ia sorrir totalmente artificial, né? Ou então, o dente seria muito quadrado. Ou o dente seria muito quadrado, o que também não existe, né? Então, por isso, dessa gengiva para dar uma naturalidade. E essa gengiva, ela é tão bem feita, ela é tão caracterizada, que não tem quem diga isso dentro de um lábio, que ela não é a gengiva do próprio paciente, tá? Então, aqui novamente o sorriso, né? Então, como fica harmônico, né? Os dentes, as papilas aparecendo, tá? Então, a gente sai de uma condição onde o paciente tem uma prótese totalmente fora de dimensão, com os dentes não compatíveis mais com o seu rosto, dentes desgastados, manchados, escuros, uma prótese mal adaptada, o paciente não conseguindo se alimentar adequadamente, né, não conseguindo nem comer um bom churrasco. Então, e a gente sai para uma prótese protocolo bem adaptada, fixa, né? A pessoa sai de uma prótese móvel para uma prótese fixa. Então, a qualidade mastigatória é discrepante. E fora a estética, que não tem nem o que falar da diferença, né, de como isso rejuvenesce. Os dentes rejuvenescem muito. Eles podem envelhecer muito uma pessoa e eles podem rejuvenescer muito uma pessoa, tá? Então, aqui um resumo do nosso tratamento, né? Então, o paciente que não tinha qualidade óssea nenhuma,
enxertos, implantes, prótese protocolo, selados e aqui um novo sorriso, né? Com certeza com muito mais tranquilidade, com muito mais coragem de sorrir, e eu acho que é isso que é importante, né? A gente dá as duas funções. Primeiro, a autoestima desse paciente é incomparável, né? Ele rejuvenesceu 10 anos pelo menos, ele tem hoje coragem de sorrir, de conversar, tem uma vida social, e a qualidade de mastigação, né? Pode comer o que a pessoa tem vontade, isso também não tem preço, né? Não, e até esses casos que nem a reabilitam dessa maneira, cria para o paciente um rejuvenescimento não só no que diz respeito à parte facial do seu sorriso, mas cria outras expectativas, outros relacionamentos, se sente muito mais confiante, com a autoestima muito mais elevada, está muito mais propenso a fazer bons negócios, porque ele está com a sua autoestima muito mais elevada. Logicamente é uma fase que esse paciente entra numa transição, porque imagina, está fazendo quase que o uso de uma prótese uma vida inteira e passa a ter uma prótese fixa, tem seus cuidados, mas cuidados que a gente imagina que são até às vezes engraçados de comentar, tem que cuidar com comidas muito quentes, com bebidas muito quentes. Mas por quê? Porque a tendência de ele tá tão acostumado às vezes café quente, chá quente ou bebidas quentes, e aí o céu da boca de uma prótese total ele é coberto, ele é fechado, então esse palato ele está fechado. Então ele criou um hábito, um costume daquela maneira. E quando passa a ter uma prótese já muito mais refinada, muito mais delicada e com aquela região totalmente livre, os hábitos talvez no começo continuam o mesmo. Então às vezes o paciente reclama, nossa, tem que cuidar que eu queimei meu céu da boca porque já está tão acostumada, porque né? a pele, quando ela fica, como a gente, né? Se a gente tiver um machucado, alguma coisa, a gente fica só com band-aid, a pele embaixo ela fica mais frágil e isso é uma prótese total. O paciente todo dia com prótese total no palato, o palato dele é um palato mais fino, mais frágil. Então quando a gente tira o palato, nos primeiros dias realmente tem que cuidar muito, porque é um palato muito frágil, queima muito fácil. Mas logo, logo o organismo vai se adaptando e passando aí 30 dias, a pele, a pele, o tecido já se regenera naquela região e ele já passa a poder se alimentar normalmente. E é o que a gente sempre diz, se acostumar com aquilo que é melhor, é muito mais fácil, né? Com certeza. Tá bom? A gente vai para o intervalo e volta já.